Bom dia, boa tarde, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. E toda segunda-feira pela manhã, 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado. Tenho recebido alguns feedbacks de pessoas que têm nos assistido e que têm agradecido o conteúdo. Isso é tão bacana quando a gente pode interagir com a nossa audiência e saber, né, que nós de fato estamos entregando bons conteúdos. E na segunda pela manhã nós falamos sempre com o apóstolo Neuci José Rorato, nós falamos do MBCV, Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo. E você é muito bem-vindo quando passar pela nossa cidade, ou se você mora aqui na cidade ou arredores, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que você vai se encontrar. Por isso nós te convidamos a estar conosco. Pastor Neuci, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a você que nos assiste. Bom dia a todos e desejo um bom dia mesmo, pois é no transcurso do dia que nós nos construímos os resultados para nós mesmos. E o bom aproveitamento do dia, quem vai desfrutar é quem se exercita. É isso aí. Nós viemos já há 3 semanas já conversando sobre relacionamentos, né? Porque tivemos há poucos dias aqui o Dia dos Namorados, então a gente falou um pouquinho sobre o verdadeiro amor, falamos na oportunidade sobre relacionamentos, falamos sobre jugo desigual, e eu creio que esse último assunto, que é a questão do jugo desigual, é muito interessante nós falarmos, principalmente para quem já conhece a Jesus como Senhor e Salvador. E eu vou continuar um pouquinho nesse assunto até que a gente tenha inspiração para novos assuntos, né? Mas, pastor, deixa eu colocar uma coisa para o senhor que a gente ouve muito aqui, né? Existe na quebra de um relacionamento, vamos falar assim, houve um jugo desigual, a pessoa cresceu espiritualmente, conheceu Jesus, cresceu e o cônjuge, de repente, ele não quis participar disso, né? Então aí começam aquelas desavenças no término, no encerramento de um relacionamento, alguém tem mais culpa que o outro, mesmo com questão de jugo desigual? Olha, é algo muito complexo para a gente determinar isso, o culpado. Mas temos que também entender, pastora, o livre-arbítrio, a escolha pessoal. Porque o ser humano é um ser com vontade soberana. Então, o que a gente pode fazer? Eu sei que na cultura, ou na maneira de ver assim no macro, cada um tem uma parte de culpa. Tem, até tem. E justamente os julgos desigual se torna desigual porque quando alguém começou a melhorar, não motivou o seu cônjuge para melhorar junto. Quando um se determinou a se aperfeiçoar, se qualificar, não oportunizou ou não motivou o seu cônjuge para caminhar junto. Então tem uma culpa sim. Lá no começo. Então, ele não conseguiu inspirar no seu cônjuge aquele sonho que estava nele. Mas também tem aquela questão do, já que é jugo desigual, do cônjuge também não querer, né? Também ele diz assim, não, eu não quero isso para mim. Aí temos que respeitar. E aí, como é que fica um relacionamento? Pois olha, se a Bíblia diz: não vos prendais a um jugo desigual. Se a Bíblia declara: porventura andarão 2 juntos se não houver acordo. A Bíblia declara: não sejais escravos. Não sejais escravos. E aí, como é que fica? Volta e meia vem esses abacaxi para mim descascar. E como pastor, eles querem uma palavra pastoral para se sentir seguro
da decisão que vão tomar, do rumo que vão tomar. Aí, o que eu faço? Eu passo em revista. Como é que vocês começaram? Foi numa boa ou foi lá na delegacia? Hoje não existe mais, eu acho. E aí, como é que começaram? Numa boa? Então, vocês têm que se relacionar de tal maneira que numa boa cada um entenda e respeite a vontade do outro. Então, eu respeito a vontade das pessoas ao meu derredor, enquanto elas respeitam o meu desígnio. Mas no momento em que querem impedir, destruir o meu desígnio, aí a coisa fica feia. Aí a coisa fica feia, porque a responsabilidade do chamado, do desígnio, do escolhido, é daquele que tem o chamado. Deixa eu contar uma historinha aqui. Até, se não me engano, fui eu que fiz esse casamento. Isso está na média aí dos uns 15 anos que eu fiz o casamento. Essa média aí um pouquinho mais, talvez. E uns 5, 6 anos depois, a esposa me procurou. Pastor, eu não aguento mais. Eu botei o meu marido na parede. Ou é eu, ou é a profissão dele, o trabalho dele. Deixei ela falar, porque para a mulher não pode interromper, né? Tem que deixar falar, e depois você consegue dar a réplica ou até tréplica, tá? Deixei falar, e minha irmã, quando você conheceu ele, o que ele fazia? Ele fazia isso que está fazendo ainda. Qual era o ganha-pão dele? Era isso que ele faz ainda hoje. O que tu acha? Quem é o mais errado dos dois? É ele? Ou é você, ou é a sua alma, que agora quer ele só para você? E vão viver do quê? Então o relacionamento se torna tóxico, se torna problemático quando um cônjuge quer interromper o desígnio, o chamado, a vocação, a profissão e as responsabilidades que o seu cônjuge tem. Então, cuidado, meu irmão, minha irmã, como é que vocês começaram? Eu comecei, procurei alguém formado, qualificado, profissionalizado e já com boa estrutura ou condições de sustentabilidade. E agora, por causa de ego, por causa de paixões, por causa de sentimento, por causa de desejo, por causa de carência, agora quer tirar o chão do seu cônjuge naquilo que ele se preparou para ser, na profissão que ele desempenha, no compromisso que ele tem com o mercado de trabalho, que é daí que vem também o sustento para vocês e a sua família. Então isso aí é bem complexo. Mas não esqueçamos de um texto que Deus falou, que a mulher sábia edifica a casa. A mulher virtuosa, ela promove o marido. O marido confia nela. Temos que avaliar isso. Como é que tudo começou? Então começa com uma proposta e depois muda no caminho? Não é por aí. Mas aí, dentro dessa mesma linha, né, pastor? É incrível quando a gente vai conversando sobre isso e quando a gente vai amadurecendo também, espiritualmente falando, buscando conhecimento, quanto que tudo que tu começa como uma criança. Seja em que idade for, mas você começa infantilizado. E a partir
da vivência, você vai tendo que amadurecer, crescer. Então, quando você casa, a gente pode dizer que são infantis no casamento. Porque os casais são criança, eles precisam aprender a conviver e tal, né? Mas, enfim, então como o senhor disse, é muito complexo, porque tem os sim, os não, as adaptações, o altruísmo, o egoísmo, que também complica muito a situação, que isso tudo são frutos do Espírito. O Espírito Santo é que ele vai transformando o caráter da pessoa, ele vai restaurando, vai renovando. Por exemplo, se a pessoa já vem de um outro relacionamento totalmente machucada, há uma tendência a ela ou ele tentar materializar aquilo que machucou, ou então ter tanto medo daquilo que machucou que já fica com algumas reservas, né? Mas eu queria avançar um pouquinho. Assim, a pessoa chegou lá nessa fase, depois que ela casou, amadureceu, viu que não era aquilo que ela queria, e passou todo o tempo, os filhos vieram e tal. E aí ela resolve que ela quer separar. Quando a pessoa chega na frente de um pastor, e normalmente eu penso assim, a pessoa, seja homem, seja mulher, ele já vem com a decisão tomada. Eu gostaria que o senhor visse se isso não é uma perspectiva, né? Ele já vem com uma decisão tomada. E ele expõe as razões dele ou dela, mas na verdade eles só querem que o pastor bote a mão acima e diz, realmente, tu tem todas as razões para separar. Porque daí eles vão diante do cônjuge e dizem, eu falei com a pastora Eliane e ela disse... e eu posso separar. Eu falei com a apóstola Neuci e ele disse que eu tenho razões para separar, né? Então a gente entende que muitas vezes o membro chega com essa expectativa, né? Agora, biblicamente, vamos falar de separação bíblica. Dentro desse contexto que o senhor falou, que não tem como andar dois juntos se não houver acordo, se houver um julgo desigual, se um resolveu abandonar o outro, como que fica essa questão de divórcio? E essa pessoa que divorciou, ela tem condição de retomar a vida dela? Tem, porque divórcio não é um pecado imperdoável. O sistema religioso trata como um pecado imperdoável. E não existe pecado imperdoável. Me mostre, a não ser quem peque contra o Espírito Santo. Mas aí é uma outra linha, um outro comportamento, aí já é uma pessoa que peca contra o Espírito Santo, é uma pessoa que saiu do bom senso, se levanta contra Deus e entra num estado de rebelião. Ela já se corrompeu internamente, né? Exatamente. Mas com respeito a isso aí, deixa eu contar umas experiências de gabinete, como faz bastante tempo, e tudo que há já houve, e os pecados e os problemas só mudam de endereço. Continuam os mesmos. Eu atendi uma irmã, depois atendi junto com o esposo, voltei a atender ela, tempo depois, e qual é que era o problema dela? Ciúme do marido. Mas olha, a coisa foi tão doentia, que ela desconfiava, eu acho que até da sombra. Mas esses dias, só fazendo um parênteses, pastor, esses dias o senhor estava ministrando acho que foi um domingo pela manhã aí atrás, que o senhor falou sobre ciúmes, ou foi numa quarta noite. O senhor falou sobre que a mulher não deve estar vivendo com ciúme do marido. E aí, eu olhando o auditório assim, né? E eu só vi os homens assim, ó. Que é muito recorrente isso, né? Qualquer verdade que te traz da palavra de Deus acerta em alguém. Isso é uma realidade. Qualquer explanação, qualquer conferência, qualquer ensino bíblico realmente encontra
pessoas em desobediência. Tá? Aí atendi aquela irmã. Bom, só para resumir um pouco a situação dela chegar a exigir um teste de DNA. Nos filhos? Não, um filho de uma mulher vizinha que teve um filho. Meu Senhor. Tá. E mesmo tudo negativo, ela não quis curar-se. Mesmo começando a fazer parte da vida ativa na igreja, ela não queria ou não mudava a postura, o comportamento, ela não se livrava das neuras dela. Bom, quando chegou a terceira vez, pastor, eu decidi, eu resolvi, vou me separar. Não dá mais. Bom, pela terceira vez, então eu parei para ouvir ela. Tudo bem, mas ninguém é obrigado. Diz lá no interior, um conceito bem chula, que obrigado é pau de arrasto morro abaixo. Então, o ser humano não é obrigado. Não é pau para ser puxado. Aí, ouvi ela, deixei ela falar. Deixei ela se sentir cheia de razão com a decisão que tinha tomado. E essa irmã já é vovó. Já era vovó. E daí, minha irmã, tudo bem, a escolha é sua. Eu creio que a senhora deve agora ter um planejamento de vida. Agora quero lhe ajudar como pastor, como você vai administrar a sua vida agora. Aí perguntei para ela, minha irmã, você é aposentada? Não. Você trabalha? Não. Você tem alguma renda extra de investimento? Não. Como é que vai ser sua vida? Seu marido que lhe dá tudo, o sustento, casa, alimento, vestimento e todo o suprimento. E agora você decide se separar para viver sozinho, mas vai viver aonde e do quê? A alma, quando está sendo manipulada por espíritos malignos, a alma perde o entendimento, perde a razão, perde a inteligência, perde o bom senso e toma decisões levianamente. Emocionais. Na emoção. Então, quando a pessoa se deixa levar pela emoção, toma decisões que nem o resto da vida conserta. Infelizmente, muita gente se deu mal por agir desta maneira. Então, avalie. Porque hoje tem um conceito muito ambulante por aí, que diz assim, nada está tão ruim que não possa piorar. Se está ruim com ele, pode ficar pior sem ele, viu? Então é isso aí. E uma coisa interessante, vamos lá. O que torna lindo um relacionamento? É o esforço de entender, de agradar, de servir. Mas quando o egoísmo entra na alma feminina, muito mais do que na masculina, tem homens aí que têm alma de mulher, infelizmente, tá? Que foram criados como filhinho da mamãe. Coitado das futuras companheiras deles. Coitado. Mas é esse momento de alma, que tem momentos que a nossa carne, a nossa alma, vem aqueles... E a mídia está aí para vender mentiras, vender ilusões, vender paixões, vender modelos, vender pseudas satisfações. E o ser humano que é almático embarca. E quando vê, se ferra. Mas quero dizer que a construção da vida, ela sempre irá oferecer desconfortos. A construção de uma casa, que é uma casa boa, uma casa linda, ampla, a do sonho,
tem um custo. Quando a pessoa casa, casa para ser feliz. A felicidade tem um custo. O bem-estar tem um custo. A segurança familiar tem um custo. Então, tudo aquilo que nós sonhamos como consumo de vida tem um custo. Será que a sua infelicidade, a insatisfação, o seu agora pseudo-julgo de desigual, será que não é você que não está querendo pagar o preço? Tudo tem um preço. Enquanto a pastora puxou o assunto, me veio assim na minha mente como que como é que se diz, um play de uma história, ou de história normal. Eu já fui empregado. E em cada firma que o ser humano começa, ele é um zero à esquerda, ele não conhece nada. E ele se esforça, primeiro, para conhecer seus líderes. Segundo, se esforça para entender qual é a política, como é a gestão, como são os relacionamentos. Então, faça do seu casamento como seu primeiro emprego. Se você quiser criar estabilidade, fazer parte daquele empreendimento, se esforce para entender, se esforce para conhecer, porque o casamento é a junção de duas culturas. Você não casou, meu irmão, e nem minha irmã, para impor sua cultura, mas casou para fundir sua cultura com a cultura de quem vai ajudar a pagar a conta. É por aí a vida. Uma vez eu ouvi alguém falar, nem me lembro quem, que quando você casa com a família. Eu não sei se até nem sei se não foi o senhor. A gente tem aquela projeção de que casa com uma pessoa, né? Não? Quando casa, recebe uma mala. Dentro da mala vem a família. E às vezes a pessoa entra num relacionamento ou casa com alguém que tem uma família muito forte. E isso também é uma coisa complicada, porque a pessoa, normalmente o homem, ele fica nessa condição, né? Porque ele tá ali todo pronto, ele quer agradar, e ele entra na família da esposa, e eles vêm com tudo para estabelecer a cultura familiar, e ele tem que se adequar a essa cultura, né? É interessante isso. E aí ali já começa, né, pastor? Ali já começam os problemas. Não lembro se eu contei aqui uma ou não, mas a menina rica que casou com o rapaz esforçado, eu acho que eu não contei sobre isso aqui, não, né? Não ouvi. A menina rica que casou com o rapaz esforçado. Então, mas um crente, cristão, firme nos seus propósitos, mas ela era filha única de uma família muito rica. E ela chegou para ele, assim, tipo 2, 3 anos depois do casamento. Porque, assim, até 2, 3 anos é tudo assim, tá todo mundo assim, ó, pronto para abrir mão, né? Mas depois começa essas coisas. Aí ela chegou pro marido e disse, né, quando eu tava na casa do meu pai, quando o carro chegava a 25 mil quilômetros, ele trocava para mim. E o marido disse, mas a gente tem outras prioridades, né? Aí o que ela fez? Ela marcou um almoço com a família dela. E falou pro pai e pra mãe, né? Porque a gente não tá muito bem, assim, a gente tá... Sim, eu não vou conseguir trocar de carro. E eu falei pro fulaninho que a gente precisava trocar, porque já fez 25 mil quilômetros, e ele disse que a gente tem outras prioridades. E o pai disse, não te preocupa, filha, vamos lá, o pai vai comprar um carrinho para ti. O que acontece aí, né, pastor? Tira totalmente a autoridade do cônjuge, seja ele mulher ou homem, tira a autoridade. E quando ele vê, ela chega com um carro novo em casa. E eu até disse na época, isso é o início da quebra de um relacionamento. Interferência.
Quando acontece isso, não houve o abandono. Porque o casamento, os jovens que casam abandonam. Por exemplo, a menina, até então, ela está debaixo da autoridade do pai, da dependência do pai. E quando casa, vai para a unidade e a dependência e a proteção do marido. Então há um abandono. Enquanto a menina está dentro de casa, ela é obediente, submissa aos pais. Mas depois que casa, não existe essa submissão e nem obediência. Existem atitudes de honras. Cuidados. Honrar é dever. Obedecer começa por quem está, quem lhe assumiu. Então, a mulher casada que obedece o pai e a mãe, ela deve honrar. E como atitude de honra, o conselho que não for prejudicial ao relacionamento, ela tem o dever de praticar também. Mas agora, porque o pai e a mãe deu um conselho e ela não tem que mais ouvir, não. Ela tem que avaliar. Se o pai e a mãe dão um conselho é porque está vendo. Só que eles não devem interferir. Isso tudo deve ser visto numa ótica de amor, temor a Deus e obediência a Deus em primeiro lugar. Voltando um pouquinho, eu anotei aqui uma coisa que o senhor estava falando, mas eu anotei, fiz um conceito assim, rápido aqui, ó. O senhor estava falando sobre a pessoa se curar e tal. Eu coloquei assim, o quanto está disposta a pessoa de deixar aquilo que feriu ela. Porque às vezes a gente quer fazer um conserto, a gente quer ajudar uma família, ajudar um cônjuge, mas o quanto essa pessoa está disposta a deixar aquilo que está ferindo ou que feriu ela. Então isso interfere também, tu está tentando, nem assim, as pessoas vêm aqui para a gente poder ajudar os pastores, né? Só que quanto que ela está disposta a largar a cultura? Quanto ela está disposta a largar os legados que foram deixados? O quanto ela está disposta a perdoar aqueles que lá atrás fizeram alguma coisa com ela? Normalmente, essas questões de relacionamento, elas desembocam numa questão cultural. Primeira crise num relacionamento chama-se choque de cultura. Acontece isso nas 3 áreas da vida. Assim como acontece no relacionamento familiar, conjugal, acontece também em igreja. Nós aqui do MBCV temos uma visão dada por Deus. As pessoas quando vê, elas se impressionam, elas vêm, elas se encontram. Enquanto elas estão valorizando o que estão aprendendo e vendo de novo, estão envolvidas. Mas se param de praticar, se param de interagir no lugar onde elas estão, elas vão lembrando e vão automaticamente voltando a agir e reagir na cultura anterior. Retrocedendo, né? Retrocede. Isso a gente chama de a resiliência ruim, que é aquilo que tu foi colocado numa situação e depois tu vai voltando para o estado normal. A gente cria uma cultura melhorada, mas nunca consegue apagar a velha cultura que teve. Nunca consegue, enquanto a pessoa está consciente, se esforçando, ela consegue rejeitar legados familiares hereditários, espíritos familiares hereditários, mas se ela para de se esforçar, ela se esquece disso e como aquilo uma vez esteve automatizada, então é só dar expediente que volta tudo ao passado. Infelizmente. E eu quero usar uma coisa... Como é que temos de horário aí, pastor? Quase no fim. Vamos deixar para o próximo, então. Então tá. Tá? Mas eu queria ainda, antes de nós terminarmos, né, estamos bem no finzinho mesmo, 3 coisas, o senhor sempre fala sobre 3 coisas que precisam ser observados antes de você assumir o compromisso com alguém. Acho que a gente podia falar sobre isso também, né? Posso repetir mais uma vez. Esse é um assunto muito interessante.
Nunca faça uma sociedade. E o casamento é a primeira sociedade que o ser humano assume e faz. Nunca faça uma sociedade com alguém que não tenha os mesmos conceitos de fé. Nunca, 3 pontos. Primeiro, o conceito de fé. Segundo, não se una a alguém que não tenha o mesmo nível de piedade. O que é piedade? É o humanismo, o amor. É uma pessoa que tem piedade, honra os idosos, respeita as crianças, é servidor, é uma pessoa que vê a necessidade e nunca foge de ser solução. A piedade leva as pessoas a se voltar para ser solução na vida do próximo. E o terceiro conceito, não se una a alguém que o propósito com a riqueza seja diferente do seu. Por exemplo, eu falo isso aqui seguido e é muito próprio falar. Eu sei que todos sonham em ter muitas condições, ter riqueza, ter muito dinheiro. Mas para quê? Se a riqueza é um dom divino. O ser humano almeja pelas coisas de Deus, mas não para cumprir o propósito de Deus. Se o seu futuro sócio ou sócia da vida, e você fizer essa pergunta, se você tiver bastante dinheiro um dia, o que você gostaria de fazer? Se atender às necessidades não estiver no planejamento, não entre em fria. Porque tem pessoas que a primeira coisa que pensam, ao dia que eu tiver condições eu vou viajar. Quem tem esse pensamento, mande viajar logo. Porque senão você vai ficar sozinho logo ali. Então com essa a gente vai lacrar e terminar. Até a próxima. Deus abençoe.